Senhor nosso Deus e Pai, dá-nos o entendimento necessário para, nesta hora, recebermos a Tua palavra. Este é o momento, ó Senhor, mais importante. É o momento em que agora ouvimos o Senhor falar através da voz do Evangelho. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos a graça, ó Deus, de contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Fala ao nosso coração, nós rogamos e pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência, irmãos, a nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 20. Romanos 3, a partir do versículo de número 20. Vamos dar sequência ao estudo que nós temos feito, que temos aprendido e visto. À medida que nós estudamos a palavra de Deus, nós somos ensinados, nós aprendemos juntos como a palavra de Deus ela é maravilhosa e como ela nos revela o Evangelho. Antes de recebermos o Evangelho, é necessário que nós entendamos a necessidade que temos do Evangelho. E Paulo ele faz isso quando escreve aos Romanos, mostrando que todos os homens, indistintamente, todos os homens necessitam do Evangelho. Nós vimos que as doutrinas básicas da fé cristã, elas são tratadas na Bíblia, a palavra de Deus, e todas elas descrevem, não deixam de falar a respeito da condição natural do homem. O homem natural, ele está morto em seus delitos e pecados. O homem natural, ele detém a verdade pela injustiça, ele sufoca a verdade de Deus. O homem natural, ele se torna indesculpável diante do Senhor por conta de seus próprios pecados. É o que nós temos aprendido estudando juntos a carta de Paulo aos Romanos. Após fazer toda esta análise, nós chegamos então num momento importante onde o Evangelho agora, a boa notícia, a boa nova de salvação, ela é anunciada. É preciso que você e eu, que nós conheçamos o Evangelho, sabendo primeiramente a má notícia. A má notícia é que você é pecador. A má notícia é que eu sou pecador. A má notícia é que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. A má notícia, ela começa a ser anunciada nos primeiros capítulos que Paulo escreveu aos Romanos, até chegar no momento importante onde o justo e justificador nosso, ele é revelado, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 19, lembrem comigo, diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém tem escapatória, não há escapatória. A lei condena o homem porque revela o caráter santo e perfeito de Deus e manifesta, portanto, também a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens. Todos os homens, indistintamente, eles são indesculpáveis. Nenhum homem pode se apresentar diante do Senhor com mãos limpas, com coração puro, a não ser que seja lavado e purificado pelo justo e justificador dos eleitos, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ele apresenta de maneira muito clara, ele usa até mesmo a Bíblia de seu tempo, as escrituras que tinha em mãos, o Antigo Testamento, a anatomia da alma, como chamava Calvino, no livro dos Salmos, neste último trecho, para dizer como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Para dizer o seguinte: todos perante Deus, porque a sua lei revela o caráter santo do Senhor e revela quais são as estruturas dos homens, indistintamente todos são indesculpáveis. Isso independe, irmãos, de classe social, de posição social, de cor da pele ou de nacionalidade. Os homens podem cometer as maiores atrocidades em um país de terceiro mundo, ou largarem um avião cheio de gente inocente em uma montanha dos Alpes franceses, morando no primeiro mundo. Isso independe. O coração do homem, sem temor a Deus, ele se apressa para derramar sangue. Ele tem esse desejo.
Essa é a sua natureza. Mas a Escritura não termina aí. Se nós ficássemos apenas nisto, não haveria esperança para nós. Se nós ficássemos apenas ouvindo a respeito deste tema e não chegássemos à apresentação do Evangelho, não havia esperança para o homem. Portanto, a Escritura nos diz, a partir do versículo 20, aquilo que mais uma vez nos condena, dizendo que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, todo mundo é culpável diante de Deus. Mas existe uma esperança, mas existe a graça de Deus revelada nas Escrituras. Nas Escrituras desde os tempos antigos, mas existe 3 letras graciosas que acontecem e aparecem nas Escrituras e que nos lembram que há vida e salvação em Cristo Jesus, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, mas ao povo que andava em trevas, viu-se a luz, e aos que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Mas o apóstolo Paulo então utiliza a mesma expressão para falar da esperança que há para pecadores como nós em Cristo Jesus. Do versículo 21 ao versículo 26, acompanhe, por favor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A doutrina da justificação pela fé, portanto, é reafirmada e agora começa a ser esclarecida, ensinada pelo apóstolo Paulo, mas não é uma doutrina nova, fruto de sua experiência apostólica. Não é fruto de uma visão ou revelação que ele teve, mas usando a mesma escritura de seu tempo, ele vai mostrar e provar que Abraão creu e, portanto, foi justificado pela fé. Que sem obras da lei, pelas obras da lei, os homens jamais foram justificados, mas somente aqueles que foram alvo desta graça eletiva de Deus, escolhendo-os e fazendo-os escapar do fogo, justificando-os e sendo ele mesmo o justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. O apóstolo então ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Lutero dizia em seu tempo, grande reformador, que a compreensão correta da doutrina da justificação pela fé mantém uma igreja de pé ou faz com que ela caia. Católicos romanos, e certamente alguns estão aqui nesta noite, não diferem de nós protestantes quando afirmam que a doutrina da justificação pela fé diz respeito a uma declaração judicial de Deus: você está justo ou justificado. Católicos romanos, assim como protestantes, também não têm dúvidas em afirmar que a justificação é pela fé em Cristo. Onde está o problema? Onde reside o problema? O problema está em que os católicos romanos ainda defendem a mesma doutrina errada, equivocada, que foi denunciada pelos reformadores. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Nada que ele faça pode alcançar esta justiça diante de Deus. E eis aqui então o grande problema e a grande questão ainda hoje em nossos dias.
As religiões, elas sempre tratarão do mesmo tema, independentemente se somos protestantes, católicos, romanos, espíritas, budistas, muçulmanos. Ou você é salvo pela fé em Jesus, mediante uma declaração judicial de Deus que diz: você está justificado, e não é por nada que você possa fazer antes mesmo de ter os seus pecados perdoados. Ou você alcança a justiça diante de Deus por algo bom que você possa fazer, ou porque Deus encontrou algo de bom em você. Só existem duas formas ainda hoje, ainda que sofisticadas pelas religiões, de se entender salvação: a busca do homem de agradar a Deus e de encontrar plena satisfação no tocante à sua alma. Ou ele segue um caminho de vida pela fé e confiança ilimitada em alguém que lhe imputa ou lhe acredita a uma justiça que não é sua, porém alheia. Ou ele continua a trilhar o caminho das suas próprias obras, acreditando que aquilo que ele faz vai fazê-lo alcançar o favor divino, ou a graça diante de Deus. Paulo está tratando deste mesmo assunto, e ele diz que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Quando? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A doutrina da justificação pela fé, ensinada claramente, e agora nós começamos a tratar dela nesta parte do capítulo 3 da carta aos Romanos, vai nos mostrar que não podemos confundir este assunto ou esta doutrina fundamental com perdão de pecados. Ainda que a justificação pela fé culmine nisto, ser justificado por Deus em Cristo não significa somente perdão de pecados. A palavra justificação aponta para uma realidade forense, para uma situação judicial. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos declara justos e justificados. A ideia é a mesma. Os elementos de uma ação judicial, de uma peça jurídica, de uma situação forense, elas são levantadas. E a grande distinção, então, entre a verdadeira religião e as religiões que pensam em uma outra forma de justiça permanecem as mesmas. Quais são as provas da minha justiça? Ou por que eu posso me apresentar justo diante de Deus? Aqueles que não seguem os caminhos de Paulo dirão: alguma coisa eu preciso fazer de bom. Alguma coisa deve me fazer mais puro e santo. Os romanistas continuam a dizer: sim, Deus declara você justo. A justificação é pela fé em Cristo, mas você precisa fazer mais alguma coisa. Se você morre em pecado, você então vai para um lugar a fim de ser purgado o seu pecado. Várias missas, várias novenas, vários exercícios espirituais precisarão ser feitos para que você passe 3 anos ou 3 milhões de anos no purgatório de La Salle. A doutrina bíblica a respeito da justificação pela fé diz: você não faz nada. Deus prova o seu amor para com você, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos declara justos com base em uma justiça que não é nossa. Justiça de Deus, versículo 22, mediante a fé em Jesus Cristo. A fé é um instrumento. É um instrumento que é dado por Deus e que nos capacita a crer na justiça de Deus mediante Cristo Jesus, ou seja, a sua obra redentora. E esta justiça, ela foi manifesta e testemunhada para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não é por mérito humano, Paulo continua a afirmar. Se a condição do homem é aquela que nós vimos anteriormente, a garganta do homem é sepulcro aberto, com a sua língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Se a boca do homem está cheia de maldição e de amargura,
Se os seus pés são rápidos, velozes para derramar sangue, se os seus caminhos não são os caminhos do Senhor, se ele não conhece o caminho da paz, se não há temor de Deus diante dos seus olhos, esta justiça de Deus não é mediante uma obra que possamos fazer, porque todos nós somos culpáveis. Mas ela sempre se revela ou se manifesta desde os tempos antigos mediante a fé em Jesus Cristo. Há um grande erro em se acreditar e até mesmo ensinar que a salvação na antiga aliança ou antiga dispensação do pacto era diferente da salvação hoje. O processo era o mesmo, justificação pela fé, mediante a fé em Cristo. Os nossos pais, eles aguardavam o Messias, e todos os ritos e cerimônias cumpridas em obediência ao Senhor, porque eles viam como que pela sombra, os fazia lembrar da necessidade do sacrifício, da necessidade da expiação, da necessidade de que Deus fosse a sua propiciação, porque Deus estava lhes ensinando que através da justificação pela fé, Ele o salvaria dele mesmo. Às vezes nós pensamos que a salvação, ela diz respeito apenas ao perdão dos pecados ou à libertação dos nossos próprios pecados. Irmãos, isso envolve algo muito maior, cósmico. A salvação que é experimentada por nós mediante a justificação pela fé, é a manifestação graciosa de Deus. Os nossos catecismos ensinam, é um ato da livre graça de Deus, por meio do qual Ele nos declara justos. Sabe o que é isso? Ele nos salva dele mesmo. Porque se nós caíssemos em suas mãos, jamais escaparíamos. Não temos mãos limpas, não temos coração puro. Ele nos salva sendo nós ainda pecadores, e eis a razão porque ainda continuamos pecadores, mas justificados, declarados justos. O Senhor continua a falar através do apóstolo, e ele diz que essa justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, foi testemunhada para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da mesma glória de Deus. Todos nós necessitamos ouvir o mesmo evangelho, e este evangelho revela um Deus santo, revela a sua justa ira contra os pecados dos homens, testemunha a santidade de Deus e torna clara a nossa miséria e o nosso pecado. Esse é um evangelho impopular em nossos dias. Essa não é uma mensagem que os homens querem ouvir e que os pregadores querem pregar, mas este é o cerne de toda a Escritura. E uma igreja se mantém de pé ou cai se esta doutrina for aplicada corretamente, ensinada e pregada corretamente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justiça própria em nós, irmãos. O que é que nós somos constantemente lembrados pelo sacramento? Os católicos romanos acreditam que os sacramentos são meios pelos quais, ou instrumentos pelos quais somos justificados. A fé reformada vem e aplica e ensina corretamente a Bíblia e diz: os sacramentos, eles são meios de graça. Os sacramentos me fazem lembrar quem verdadeiramente eu sou. O batismo me lembra que assim como a água purifica o meu corpo, Cristo Jesus por seu sangue, me purifica de todo o pecado. A mesa do Senhor me faz lembrar que, declarado justo de uma vez por todas, mediante a fé em Jesus, eu que não tinha acesso à mesa, sou convidado a me assentar com Ele, comer e beber em sua mesa, de seu pão, de seu vinho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o versículo 24 completa e diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça, maravilhosa graça.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus me declara em seu tribunal judicial, celestial, justificado, gratuitamente. Percebam, isso é ato da pura graça de Deus. É a atitude que Ele toma, é a iniciativa que vem dEle, porque Ele ainda é Senhor e continuará para todo sempre. E há então a figura do mediador. Ele media esta redenção. No seu sangue, Deus propõe a nossa propiciação. Dois termos importantes, irmãos, quando nós falamos sobre a doutrina da justificação pela fé. Infelizmente, muitos cristãos hoje, se fossem perguntados, não sabem nem dizer o que é justificação pela fé. Mas notem como esta doutrina é fundamental, crucial para nós. E alguns termos bíblicos não podem ser mudados, ainda que as traduções elas se tornem modernas. Propiciação e redenção acompanham este ato da livre graça de Deus, a nossa justificação. Nos faz lembrar o sentido pelo qual a justificação então nos mostra que através da justiça de Cristo, a ira de Deus é aplacada. É o significado da palavra propiciação. A ira de Deus então é satisfeita plenamente, não por minha justiça, não por sua justiça, ou por qualquer obra sacerdotal, mas pelo perfeito sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus é aplacada. Deus propôs que este aplacamento, ou propiciação, se desse através do sangue de Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Que linguagem cheia de graça para nós. Não há nenhum esquecimento daquilo que nós fizemos. Mas como diz o salmista, Salmo 103, como dista o Oriente do Ocidente, assim tu apagas as nossas transgressões. Deus, Ele nos justifica, nos declarando justos por uma justiça que não é nossa, mas alheia a nós, que cai sobre nós, que propicia os nossos pecados, que aplaca a ira de Deus. E como é que isso se dá? Deus não olha mais para nós e vê a nossa injustiça. Por que nós estamos aqui? Nós precisamos procurar respostas claras e bíblicas para este questionamento. Porque nenhum pecador em sã consciência deveria se apartar da mesa do Senhor, mas procurar os meios bíblicos para que não fique longe deste momento. Porque nós somos constantemente lembrados do amor e da misericórdia de Deus. Quando nós estudamos esta doutrina, nós lembramos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e a sua morte teve um alto preço. A propiciação pelo seu sangue, Ele aplacou a ira justa de Deus, Ele satisfez a justiça de Deus e Ele morre por nós quando nós ainda éramos pecadores. É o sentido da expressão. Na sua tolerância, Deus deixa impunes os pecados anteriormente cometidos. Nos declara justos, depois nos perdoa. Percebem? A atitude divina, a iniciativa divina. Ele toma a dianteira, Ele age em favor de seu povo e Ele faz isso levando o seu filho até a cruz. O seu filho não vai obrigado, mas Ele assume este pacto de redenção. E Ele então bebe o cálice que nós deveríamos beber, para que provássemos do melhor vinho, simbolizado aqui
para que nós comêssemos do pão do Senhor e não bebêssemos o fel amargoso que ele provou na cruz. Ele então se dispõe a derramar o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Há então esta relação vertical quando nós pensamos sobre a doutrina da justificação, mas há também uma relação horizontal, quando ele nos justifica gratuitamente, versículo 24, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A propiciação e a remissão de pecados. A propiciação e verdadeira expiação pelos nossos pecados. A propiciação, Deus tem a sua ira satisfeita pela obra redentora de seu Filho Jesus Cristo. E esta obra é completa quando Cristo nos torna verdadeiramente livres. Ele nos redime, Ele nos torna livres do nosso pecado, para que possamos agora servi-lo com alegria e com gratidão. A conclusão, versículo 26, nos lembra o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, Deus manifestou a sua justiça testemunhada anteriormente mediante a fé em Jesus, sem distinção de cor, raça, status social, mas derramando a sua graça sobre os seus eleitos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, para que gratuitamente fossem justificados. Percebem, irmãos? Eu caminho para uma aplicação final. Eu faço apenas uma abordagem não tão profunda do tema, mas tentando extrair elementos que são necessários para o nosso ensino esta noite. Percebem? Ninguém aqui podia livremente se apresentar perante o Senhor. Percebem? Ninguém aqui teria autoridade suficiente para se levantar e pregar, ou para ministrar sacramentos, ou para orar diante do Senhor, para cantar louvores a Ele. Ninguém teria justiça própria para isso, a não ser que fôssemos fruto e alvo desta justiça gratuita mediante a fé em Cristo, esse instrumento dado por Deus, para que nós confiássemos e crescêssemos ilimitadamente em tudo aquilo que Ele fez por nós. A doutrina da justificação, que gerou tanta controvérsia no século XVI, nos mostra porque homens morreram defendendo este assunto. Não abriram mão de um ponto sequer, nem mesmo deste mais aqui, porque diz respeito à eternidade do homem, porque diz respeito ao seu caminhar para o inferno ou para a glória. Diz respeito àquilo que todo homem precisa saber e como viver, como alcançar plena paz e justiça diante de Deus, determinando vitória, decretando poder e glória, dizendo que não aceita a sua situação, a minha situação é essa. Não há nada de bom que possamos fazer. Não há nada de santo ou mais justo que possamos apresentar. Mas somente confiarmos na justiça que vem de Deus. E esta justiça só está em Cristo Jesus. Eu aplico, ou procurarei aplicar, tudo o que vimos agora, nesta noite, usando a marca e o registro do ensino e da fé dos nossos antepassados, tomando um catecismo do século XVI. Nós temos estudado este catecismo às quartas-feiras, e, irmãos, como tem sido triste a falta de aproveitamento de muitos irmãos, porque neste catecismo o consolo foi trazido para aqueles irmãos, quando as doutrinas a respeito da nossa salvação, elas foram ensinadas e expostas. Quando nós chegamos no dia do Senhor 23, Heidelberg, o catecismo que eu estou tratando, divide suas perguntas por domingos. Ele vai dizer na pergunta 59, que proveito há para você que agora crê nisso? Crê na obra da salvação revelada em Cristo Jesus. A resposta é, o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna.
Prossegue o catecismo e diz: como é que você é justo diante de Deus? Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prossegue e diz: embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado. Porque Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Graça, maravilhosa graça. Eu aprendo com os meus pais, vocês e eu aprendemos justos. Aquilo que foi formulado na reforma, mas não a parte da Escritura, que esta doutrina ensina que eu sou ao mesmo tempo justo e pecador. Um termo cunhado por Lutero e que ficou muito conhecido naquela época, um termo em latim, simul justus et peccator. Eu sou ao mesmo tempo pecador e justo, me fazendo lembrar que Deus não nos absolve com base em nossas obras, mas porque confiamos naquele que justifica o ímpio. Caminhe um pouco comigo em Romanos e confiram capítulo 4, versículo de número 5. Diz o versículo, a partir do versículo de número 1, esse tema ainda nós vamos abordar ou vamos seguir, vendo juntos justificação pela fé. A partir do versículo de número 1, foquem comigo no versículo de número 5. Eu peço que vocês leiam comigo Romanos 4, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. E o 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Por isso, irmãos, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus não nos absolve com base em nossas obras, mas porque confiamos naquele que justifica o ímpio. Segundo lugar, nossa posição com Deus se baseia numa justiça alheia. Somos justificados por causa de uma justiça que não é nossa, pertence a Cristo. Por isso que toda a glória e exaltação são dadas a Ele. Por isso que o cabeça da igreja não são os homens, mas Cristo. Por isso que o rei, sacerdote e profeta do seu povo é aquele que conquistou para nós na cruz a nossa salvação. Deus, então, muda o nosso estado, muda a nossa posição, com base em uma justiça que foi imputada a nós, creditada em nossa conta de dívida e valor eterno, que jamais poderia ser pago. Que nenhum purgatório inventado pelos papistas poderia purgar, mas que a poderosa graça de Deus revelada em Cristo e suficiente pôde trazer propiciação e remissão para os nossos pecados. Terceiro lugar, a justiça de Cristo é nossa por imputação e não por comunicação. Os católicos romanos acreditam que os sacramentos comunicam graça, são meios de graça, não comunicam salvação. Por isso que eles ensinam, por exemplo, que o batismo ele é um instrumento pelo qual o homem é justificado.
quando a Escritura nos diz que a justiça de Cristo é nossa por imputação ou declaração judicial, forense. Quais são os elementos porque Deus nos justificou ou nos declarou justos? A obra redentora de Cristo. Veja, tudo é retirado de nós, nada se aproveita em nós. Eu sou justo e ao mesmo tempo pecador. Sou lembrado constantemente que a minha obra, feita por melhor que seja, é trapo de imundícia. Percebam, não é que nós não devamos honrar os servos do passado e os servos de hoje. Não há nenhuma hipocrisia aqui em dizer agora, não vamos mais honrar os homens que devem ser honrados. Mas eles nunca devem confiar estas coisas para a sua própria salvação. Aí acontece às vezes que você pode ser remanejado em alguma posição ou função na igreja, ou um presbítero não ser reconduzido ao seu cargo, ou um pastor não permanecer mais naquela igreja porque não foi reeleito, e ele começa então a choramingar, ou como os jovens gostam, começa o mimimi. Mas eu fiz tanta coisa, mas eu fui tão bom, a igreja me desprezou, nunca me valorizou, coisa nenhuma. Você tem que sair, e sair lembrando que tudo que você fez e eu faço, nós fazemos, vai nos lembrar sempre o que o Senhor nos diz, que tudo o que realizamos vai nos lembrar sempre que ainda nós somos servos inúteis. Somos justos e ao mesmo tempo pecadores. Nada do que fazemos acarreta justiça a nós. Até mesmo as boas obras que praticamos é fruto desta gratidão maravilhosa por Deus nos ter salvo em Cristo. E até mesmo o galardão prometido, que são premiações celestiais, elas serão dadas com base na graça, sempre na graça, em nada que podemos fazer, ou que possamos fazer. Finalmente, o item 4 nos faz lembrar que nós somos justificados pela fé somente. A fé é sempre lembrada a nós na Bíblia como este instrumento, que me faz crer fielmente com o coração. É um dom de Deus, através do qual Deus me concede todas estas bênçãos. Ela não é resultado da fé, mas a fé me capacita a crer e confiar em tudo que o Senhor fez por mim. E o que é que Ele faz com a minha vida, com a sua vida, com a vida daquele que crê? Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado. E como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Perceba, irmãos, não há nada novo para se pregar. Não há nenhuma novidade a ser trazida hoje. E se há alguma novidade na igreja contemporânea, eis a razão porque igrejas caem. E elas não precisam cair apenas quando as pessoas fogem do arraial. Elas começam a entrar em decadência quando uma doutrina fundamental, como a justificação pela fé, ela passa a ser substituída por aquela que diz, você tem valor. Por aquela que diz, você tem algo de bom para dar. Quando ela mesmo diz, você é quem tem a capacidade de decidir se quer ou se não quer. Você não é um robô. A Escritura vai além. Robô é a invenção moderna dos homens criativos porque o seu Criador é criativo. A Bíblia diz que você não vai a Deus se não for pela graça, porque você está morto. E morto é ser pior do que um robô. Você não tem vontade própria para Deus, eu não tenho. Você não tem temor natural a Deus ou por Deus, eu não tenho. Mas todos nós aqui, como pecadores e ao mesmo tempo justos, deveríamos baixar as nossas cabeças e mais uma vez, reunidos para adorar ao Senhor, deveríamos agradecê-lo, porque só Deus conhece o nosso coração, sabe quem nós somos, sabe os nossos desejos. E se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós iríamos permanecer sim aqui, mas por motivações erradas. Nós não iríamos querer ouvir nada, nós não desejaríamos entender nada, nós não abraçaríamos pela fé
aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. A Escritura nos lembra, e com esta palavra eu encerro, que esta doutrina fundamental, ela nos coloca em nosso devido lugar e nos faz lembrar que não pode haver nenhuma jactância ou arrogância da nossa parte, porque toda esta arrogância é excluída e ela não vai se dar pelas obras da lei, mas pela fé somente, porque a fé me desarma e ela revela que de fato sem Cristo nada posso fazer. Sem Cristo eu não tenho como alcançar o caminho da salvação. Sem Cristo eu não tenho como me aproximar de Deus com mãos limpas e coração puro. Sem Cristo eu não tenho vestes apropriadas para me apresentar diante do Rei. Sem Cristo eu caminharei para o inferno. Mas com Cristo há o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai eterno, pelo Teu sangue somente fomos purificados. A Tua justiça foi satisfeita. Pelo sangue do nosso Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, o Seu Filho unigênito, por Ele os nossos pecados foram remidos, a redenção em Seu sangue. Nele cantamos com fé, vida e esperança, porque somos nesta caminhada ao mesmo tempo justos e pecadores. Mas pecadores que foram alcançados pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Pecadores que ouviram o testemunho da lei e dos profetas acerca da justiça de Deus mediante a fé ofertada para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos nós, ó Senhor, quer sejamos judeus ou gregos, estamos na mesma situação, carentes da Tua glória. Ó Senhor, nós Te louvamos, porque esta justiça que não é nossa nos foi imputada. O Senhor nos declarou justos quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ó Senhor, concede a nós um coração cheio de gratidão, uma vida cheia de gratidão, que haja consolo e conforto nesta noite para os Teus filhos, cansados de tantas lutas e sofrimentos e provações, que possam olhar para aquele que sem reservas, em obediência ao Pai, deu a sua vida por resgate de muitos e veio ao mundo para salvar o seu povo de seus pecados. Que possamos, ó Senhor, ter a nossa fé renovada, a nossa mente renovada no entendimento das Escrituras, o nosso coração mortificado da nossa própria arrogância, soberba e vaidade, e preenchido do fruto do Espírito, que nos faz lembrar que nós não somos nada. E por Cristo, somente por Ele, nós podemos aqui nos apresentar e caminhamos todos juntos para o céu. Ó Senhor, nós Te bendizemos e exaltamos o Teu nome. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Em preparação para a ceia do Senhor, ouçamos mais uma